Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, hoje vim aqui trazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal. E hoje vamos fazer mais um Respondendo aos Comentários. Peguei aqui algumas perguntas e alguns comentários do último vídeo que eu fiz e vamos lá tentar respondê-las, ok? Antes de eu começar o vídeo, já há algum tempo que eu não fazia isso, mas peço que vocês possam clicar no gostei, dar aquela curtida no vídeo, que isso ajuda mesmo muito o canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos, comentem bastante, que eu nem sempre respondo, mas leio todos os comentários. Se não é inscrito, é claro, se inscreva, ok? Para dar aquela força e aquela ajuda ao canal. Bom, deixando então de lado a enrolação habitual, vamos lá começar com o vídeo com a pergunta da Kate. Peraí, deixa eu só aqui aumentar, que está um pouquinho pequeno. Tentar fazer assim para ler. Peraí, desculpem, erros técnicos. Vamos lá então começar com a pergunta da Kate Martin. Poxa, Thiago, você só falou para comprar, faz um vídeo falando sobre aluguel. Kate, pronto, no vídeo de ontem eu realmente falei pouco de aluguel porque não houve assim grandes alterações. Foi esse o ponto que eu não quis comentar muito. Há talvez um mês atrás, não sei, eu fiz um vídeo falando sobre aluguel, sobre a triste realidade do arrendamento aqui em Portugal, e eu vou tentar deixar o link na descrição, mas esse vídeo foi um vídeo, para sei lá, de 20, 25 minutos. Eu falo bastante sobre a questão do aluguel aqui em Portugal, ok? Recomendo que veja esse vídeo para não estar sempre a repetir a mesma coisa. E quero aqui, em complemento também dessa pergunta, quero ler um outro comentário aqui da Amanda, que o marido dela mora aqui, se não estou em erro, mora no Algarve. Acho que, de certa forma, é um complemento bastante interessante a esse próprio tema do arrendamento, ok? Então vamos lá. A Amanda falou assim: meu marido está aí há quase 3 meses, recebe um salário de 740 euros. Paga 190 euros e um quarto, que é ele mais 3 pessoas, e isso não é em Lisboa, atenção, hein? Venho pesquisando a AP e fico pasmada com os preços. Até fora de Lisboa, vi de 550 euros mais calção e mais 2 rendas, que a maioria pede. Já vi alguns pedir 4. Enfim, a pessoa tem que ter no mínimo 2.000 euros para dar na hora de alugar um apartamento. A maioria dos senhorios pedem 3 aluguéis. Os de 550 são raros e geralmente tem um. É claro, com muitas exigências. Detalhe, moramos na França por 3 anos e não tivemos dificuldades em alugar apartamento. Porém, Portugal desanima quanto à intenção aí com a família em relação à moradia. Então, quem tem família não faça os loucos e vão achando que vai ser fácil, pois moradia está bem difícil para conseguir alugar. Ok, pronto. Esse comentário da Amanda eu acho que já resume bastante aqui a situação de arrendamento aqui, principalmente na situação de Lisboa, e é isso, não há muito o que falar, infelizmente a realidade é um pouco triste e difícil. E o que ela falou aqui, 550 euros, depende até da zona. Há zonas que nem esse valor aqui em redores de Lisboa consegue se achar para arrendamento, ok? Principalmente se for uma coisa rápida, porque às vezes os arrendamentos que aparecem e que, entre aspas, são fáceis de alugar, são valores altíssimos, estúpidos, fora da realidade. Infelizmente essa é um pouco a realidade. Então vamos lá. Renato Limeira falou assim: olá Thiago, parabéns pelo seu vídeo. Te acompanho desde a banca de revistas. Gostaria de saber se você dá suporte para arrendamento. Obrigado. Renato, já aproveitando essa pergunta, muitas pessoas me perguntam sobre isso, como eu falo bastante sobre imóveis, arrendamento, vendas. Não, eu não sou mediador, eu não faço mediação de imóveis aqui em Portugal. Infelizmente, ou felizmente, porque é uma área que eu admito que eu não gosto muito, eu não trabalho nela, ok? Tecnicamente estou ligado a ela, mesmo já não exercendo há algum tempo, porque eu sempre tive muito ligado a imóveis. Ainda estou bastante ligado, mas não exerço. Mesmo antigamente, que eu estava bastante ativo no mercado de investimentos imobiliários, já desde 2016, que eu também me desliguei um pouco desse mercado, pelo fato de achar que o mercado não está muito vantajoso para isso, ok? Portanto, respondendo então diretamente para todos, eu não faço nenhum tipo de mediação. Como já fiz algumas vezes, de vez em quando passo alguns contatos de pessoas que fazem, que são pessoas de confiança da minha parte, claro que até hoje, sempre que eu preciso de algo, é com essas pessoas que eu falo. Isso eu posso fazer, como não vou colocar aqui publicamente, mas claro, se alguém precisar eu passo esses contatos, tá bom? Mas
Tudo que tem a ver com isso também não faço. Algumas pessoas também me pedem para fazer. Como é que é? Agora fugiu a palavra, mas assessorias. Mesmo assessorias para comprar imóveis e tudo, também não faço, pessoal, desculpem. Mas não é algo que. Eu já estou muito tempo fora do mercado também para dar uma ajuda assim tão ativa, ok? Vamos lá então para a última pergunta. Gagas Pizza, acho que seja assim que fala. Você indica sites para encontrar quartos ou T0 para arrendar com preço legal ao redor de Lisboa? E sobre comprar imóveis, você disse que precisa de 20% do valor total do imóvel contigo. E as parcelas ficam muito altas? Pronto, Gugas, vamos lá então por partes. Em relação a indicar sites, é assim, eu até posso indicar. Preços legais é que vai ser difícil, mas, por exemplo, na Imovirtual, a Idealista, eu penso que também, no caso a Sapo, consegue se alugar só quartos. OLX, isso agora, imovirtual.pt, idealista.pt e casa.sapo.pt são os 3 sites que eu costumo falar mais aqui, que dá para compra, venda e aluguel, tanto de imóveis como de quartos, tá bom? OLX, como eu estava a falar, custo justo. É assim, não vou colocar aqui Airbnb porque alojamento local o preço é sempre mais elevado, tá bom? Essa é um bocado a realidade. E também existe muitas páginas no Facebook. Eu agora não estou a ver assim nenhuma de cor, mas antigamente eu se fazer assim coisas sem estar preparado. Agora ainda por cima o computador travou. Mas quartos, deixa eu ver. Eu estou aqui a olhar rápido porque eu acompanhava um ou dois páginas que falam sobre isso. Quartos Lisboa, por exemplo. Vou aqui procurar no Facebook, vai aparecer aqui, olha, Quartos Lisboa, Arrendo Quartos Lisboa, Lisboa Quartos. Há várias páginas no Facebook que ajudam bastante. Eram 3 ou 4, que era tipo quartos em Lisboa de 200 a 300 euros, quarto de 300 a 400 e de 500 a 600. Entretanto, essas páginas eu penso que já não existam mais porque, pelo menos as de 200 e 300, que já não se acha, portanto, provavelmente já nem existem. Mas o Facebook também tem muitas situações como essa, tá bom? Ajuda bastante. Sobre comprar imóveis, em relação àquilo que eu falei dos 20%. E assim, eu não vou fazer agora aqui um apanhado geral de como financiar o seu imóvel. Vou tentar fazer um resumo muito longo e se calhar vou deixar muitas coisas de lado. Lembrando que eu já tenho para aí uns 3 ou 4 vídeos de financiamento de imóveis aqui em Portugal. Portanto, quem quiser ver assim mais detalhadamente, procurem. Eu não vou conseguir colocar o link de todos, mas procurem nos meus vídeos que vão achar, meu ou de qualquer outro youtuber, porque há muitos youtubers que já falaram sobre financiamento aqui em Portugal. Então vamos lá. Há mais ou menos um ano que o Banco de Portugal impôs uma nova regra de financiamento de imóveis, que foi os bancos, não é que eles sejam obrigados, porque há como, entre aspas, contornar isso, mas eles são meio que obrigados, não é? A financiar apenas 80% do valor dos imóveis. Volto a dizer, não é regra geral, há muitos imóveis, mesmo que estão na carteira dos bancos, que eles fazem financiamentos a 100%, mas normalmente é melhor contar sempre com 80% apenas do financiamento, tá bom? Outra coisa que agora também já não está assim tão por alto é em relação à avaliação. Por que eu estou a dizer isso da avaliação e é um aspecto muito importante? Vamos aqui pegar aquela casa, aquele T2 em Odivelas, que eu falei no vídeo passado que está à venda por 100 mil euros. Ok, o proprietário da casa está a pedir 100 mil euros pelo imóvel, pelo T2. O banco chega, ele pode falar, essa casa vale 120 mil, não há problema. Ok, o banco pode avaliar em 120 mil. Entretanto, muitas das vezes, e principalmente em alguns casos específicos que os bancos não gostam, eles podem chegar e falar, peraí, essa casa está a ser vendida por 100 mil, mas nós só vamos avaliar ela por 90 mil euros. E o que isso influencia no que você vai fazer o tal financiamento? É que esses 80% é sobre o valor da avaliação do imóvel. Portanto, se você vai comprar uma casa de 100 mil euros, e o banco avaliou em 90 mil euros, você nem sequer vai conseguir 80 mil euros de financiamento pela casa. Portanto, você ainda teria que ter mais de 20%. Ok? Esse é o primeiro ponto. Ponto que, na maioria dos casos, hoje em dia, como os imóveis estão em alta, nem é assim tão problemático. Mas, convém avisar porque é o ponto que pode acontecer, tá bom? Ok.
Esse então é o principal. Naquela casa de 100 mil euros, na melhor das hipóteses, você vai ter 80 mil euros de financiamento. Os bancos vão pedir a documentação. Normalmente o que eles pedem e o que dá mais, entre aspas, o mais importante, é lógico, é o IRS, 3 últimos recibos de vencimento, que é o 3 últimos comprovantes de pagamento que a sua empresa lhe pagou. Vai pedir o seu histórico de contas, caso você tenha em outros bancos, também vai pedir, e é uma coisa que ajuda, claro. Se você for já um cliente daquele banco há muito tempo, ou seja, você já tem um histórico bom, quer dizer, tem um histórico bom em alguns casos, claro, desculpem lá o riso, mas há pessoas que podem ter histórico bons no banco e o histórico pode não ser assim muito bom, pode até atrapalhar a situação, não é? Mas se você tem um histórico bom e longo de alguns anos, é uma ajuda. Ser sócio do banco, em alguns casos, não só é uma ajuda, como é obrigatório para você baixar o spread. Por exemplo, eu, no meu financiamento da minha casa, me tornei sócio do banco, do Crédito Agrícola. Acho que perdi dinheiro, que as ações vieram abaixo, mas pronto, não interessa. E isso me ajudou um pouco no spread, ok? Em relação à taxa de juros, vai ser um pouco menor. Pronto, mediante isso tudo, eles vão ver e vão fazer, com esses documentos aqui, eles vão fazer a análise da taxa de juros. A taxa de juros é uma soma da taxa Euribor, que é uma taxa europeia, ou seja, o Banco Central Europeu é que faz essa taxa, e um spread. O spread é a taxa que o banco que você vai fazer o financiamento vai lhe dar. Por exemplo, no momento a Euribor está negativa. Ela chegou a estar 1 ponto qualquer coisa negativo, se não estou em erro. Agora está 0,18 negativo, ou seja, vai tirar do spread. Spread de banco. Há pessoas que falam que há bancos que estão a fazer spread de 1,5, 1,8, espetáculo, mas isso é apenas... tinha uma expressão que eu agora esqueci, mas isso não é bem assim. Para você ter um spread mínimo do banco, quase que você vai pedir 80 mil euros, mas tem que ter lá uma poupança de 200 mil euros. Infelizmente é um pouco por aí que eles dão esses spreads bons. Ou então você tem que ser um cliente que você comprova que vai, por exemplo, o seu financiamento vai ficar 500 euros por mês, mas você consegue comprovar que você ganha 10 mil euros por mês, portanto aquilo para você são peanuts. Ok, não sei se estão assim a compreender o que eu quero chegar. É muito raro acontecer esse tipo de spreads muito baixos. O spread que eu poderia falar normal seria a volta dos 3, um pouco menos, um pouco mais, 3% de spread, ok? Em relação ao spread, como eu falei há pouco, do spread vai se tirar a Euribor. Entretanto, se para o ano que vem a Euribor aumentar 1%, vai somar. Em vez de você ter 3% anuais de imposto, vai somar mais um, fica 4%, ok? Que é a soma da Euribor, como eu falei, mais do spread. Outra coisa importante a ver também é uma taxa chamada TAEG, não, desculpa, agora eu falei errado, TAEG, TAEG, seria mais ou menos isso. O que é essa taxa? Essa é uma taxa que todos os bancos são... Aliás, qualquer empréstimo que você vai fazer, é obrigatório ter essa taxa bem exposta, bem ali mesmo, quase assim de cara. Por quê? Essa é uma taxa que pega tudo que você vai pagar de extras, seja, sei lá, alguma manutenção imputada sobre aquilo, seja, por exemplo, há prestações que você tem que pagar dossiê, que mesmo que seja 3 euros por mês, há prestações que você tem que pagar não sei o quê. Então, essa é uma taxa que é tudo junto, ou seja, Euribor, o spread, mais comissões em relação ao empréstimo, tudo junto. Eu estou aqui olhando para o computador porque eu fiz aqui uma pequena simulação para você ver. Numa simulação que eu fiz, que deu um spread de 2,25, a TAEG, ou como vocês queiram falar, é de 2,9%. Ou seja, ele pega tudo aquilo que está escondido, que normalmente as pessoas não veem, e coloca ali, ok? Sabendo então que uma TAEG, por exemplo, é 2,9%, tentando fazer, espero não fazer agora errado, mas tentando assim fazer de cabeça, seria como falar de 100 mil euros que você tem de financiamento agora, que você vai pagar ao banco, anualmente você vai pagar 2.900 euros de juros. Portanto, para além do montante que é a amortização que você faz, né, o pagamento em si do que você deve, os juros anuais vão ficar em 2.900 euros.
portanto, dividido por 12, estamos a falar talvez em 260, espero não estar aqui passar vergonha, mas em média, sei lá, 260 euros, assim, falando mais ou menos por alto de mês, por mês, vai ser só juros para um empréstimo de 100 mil euros, ok? Pronto, eu acho que assim, muito por alto, mas falei assim mais ou menos como é que funciona isso do financiamento. Ah, agora vem uma coisa muito importante. Fiadores. Fiadores é algo bastante importante e a primeira casa que eu comprei, por acaso não precisei de fiador, era uma casa bancária, normalmente é mais fácil, e eu não precisei de fiador. Já para essa casa aqui, pronto, a que eu moro atualmente, essa aqui que foi construída, eu já precisei de fiador. Portanto, o fiador, eu acho que em 90% dos casos, os bancos vão pedir para ter fiador. Para não ter fiador, você vai ter que ter muitas provas. Como eu falei há pouco, vai ter que ter quase o dinheiro todo que você vai pedir emprestado, você tem que ter lá no banco de trancado para não precisar de fiador, ou você vai ter que ter um salário muito alto para não ter que ter um fiador. Portanto, quem vai fazer financiamento, pense muito bem, porque muito provavelmente vai ter que ter um fiador, ok? Pronto, deixando então de enrolação agora, vamos... Opa, que estupidez. Vamos lá então para... Bom, mas agora então vamos para o principal da pergunta dele, que é qual o valor de prestação? Eu fiz aqui uma simulação no Banco Milênio, que por acaso é um dos bancos, eu aqui sou cliente de dois bancos, Crédito Agrícola, que de certa forma é o meu banco principal, e o Milênio, que é o meu banco secundário, por assim dizer, não é? Eu sou cliente desses dois bancos. E eu fui aqui agora no Milênio e fiz uma simulação. Voltando, fiz uma simulação como se fosse para comprar aquela casa que eu falei do vídeo anterior, ok? Eu coloquei aqui, qual a finalidade do crédito? Eu vou deixar o link na descrição, quem quiser fazer também pode fazer igual. Qual a finalidade do crédito? Eu coloquei aquisição, que vai comprar. Quanto quero pedir? Eu coloquei 80 mil euros. Por quê? Porque eles vão perguntar quanto custa o imóvel. Eu coloquei, são 100 mil euros. Portanto, vendo aquela situação, não é uma casa bancária, é uma casa no particular. Portanto, então, você vai ter que ter no mínimo 20% do valor em mãos. Portanto, eu pedi 80 mil euros, ok? De financiamento. Depois eles vão ter aqui mais algumas coisas, sou cliente, podem ter opções que ajudam a baixar o spread, por exemplo, ter contas naquele banco, a sua conta de eletricidade, a conta de água, já que vai direto para aquele banco, pode ajudar. Há muitas coisas que podem ajudar aos juros a baixar, ok? Mas, vendo então esse empréstimo para uma casa que vale 100 mil euros e um valor que eles vão me emprestar de 80 mil euros durante 40 anos, 40 anos eu tenho 36, vou fazer, a semana que vem eu já faço 37, eu nem quero pensar nisso, mas eu tenho 36, portanto eu teria 76 anos quando acabaria, na altura que esse empréstimo iria acabar, ok? E qual é a prestação mensal, Thiago? A prestação mensal será de 247 euros e 17 cêntimos, muito baixa. Bom, realmente é muito baixo, mas vamos lá só ver uma coisa. Esse spread, como eu falei há pouco, talvez não seja real. Por quê? O spread que está aqui a ser apresentado é de 2,25. Lembra que eu falei que poderia rondar os 3%? Portanto, vamos colocar um pouquinho mais, talvez estejamos a falar de 270 euros. Talvez, agora aqui estamos a passar do achismo, ok? E Thiago, então, é só 270 euros que eu vou pagar então por ter a casa? Ou da prestação da casa? E a resposta é não. Tem aqui algumas coisas que têm que ser levadas em consideração. Então vamos lá, eu vou tentar aqui falar rápido, porque o meu tempo ali já está a acabar aqui da câmera, já está quase a desligar. É assim, você vai ter que ter seguro de vida obrigatório, que o seguro de vida é capaz, para esses valores, de rondar 30 euros mensais. Vai ter que ter seguro do imóvel, também é obrigatório, talvez ronde uns 10 euros por mês. Então, estamos a falar o quê? Mais 40 euros, 270, que eu falei há pouco seria mais ou menos o valor real, já vai para 310 euros de valor de prestação. Portanto, esse seria mais ou menos o valor real da prestação, ok? Agora, não se esqueça de algumas coisas. A casa é sua, você vai ter que pagar o condomínio, que no caso dessa casa seria também 30, 40 euros no máximo, e vai ter que pagar também o IMI, que é o Imposto Anual sobre Imóveis, Imposto Municipal de Imóveis, que custa para essa casa cerca de 300 euros
por ano, ok? Portanto, daria 26, sei lá, 26 euros por mês. Esses valores, então... uma coisa importante. Toda casa que você vai comprar, você vai ter que pagar alguns impostos, ok? Nesse caso, se empréstimo, você vai ter que pagar a abertura do empréstimo, não sei, acho que não é assim, é comissão do empréstimo, alguma coisa assim do gênero, que às vezes pode ultrapassar 1.000 euros. Eu acho que esse da minha casa foi 1.500 euros. Depende do banco, depende da situação. Se for uma casa bancária, eu acho que alguns casos estão isentos da comissão. Pronto, então a comissão deixamos de lado, você vai ter que pagar o IMT. O IMT varia muito sobre o valor do imóvel, pode ser isento até pagar em alguns casos, eu acho que o máximo é 6% do valor do imóvel, mas isso é para casas muito caras. Casas assim medianas, estamos a falar de no máximo 1,5%, 2% do imóvel, que para uma casa de 200 mil são 4.000 euros, é muito dinheiro. Vai ter que pagar o que mais? O imposto de selo. O imposto de selo é 1% do valor do imóvel. Para esse imóvel então específico seria 1.000 euros. E vai ter que pagar a escritura. A escritura também é um valor que varia dependendo do notário que você vai. O mais barato que eu já paguei, que foi na cidade de Almada, se não estou em erro, foi uma casa que eu fui de propósito até lá, mas pronto, não foi na Almada a casa. Você não é obrigado a ir no mesmo... Você compra uma casa em Lisboa, você não é obrigado a fazer em Lisboa. Você pode ir em qualquer outro lugar fazer a escritura da casa. Mas eu enrolo tanto, desculpem. Esse notário, se eu não me engano, eu paguei foi 450 ou 500 euros, já faz tanto tempo que eu já nem me lembro, e o máximo que eu já paguei acho que foi 900 euros, ok? Portanto, varia aí entre os seus 500 a 1.000 euros de valor de notário. É assim, eu vou tentar aqui finalizar rápido, porque eu acho que eu já estiquei bastante, era só para fazer um breve resumo e eu já estou aqui mais de 20 minutos falando sobre isso. Mas, então, olha, basicamente é isso em relação ao empréstimo, falando assim bem por alto, para ser sincero. Espero não ter esquecido nada de importante. E pronto, olha pessoal, muito obrigado por tudo. Vocês já não tem que me aturar mais. Obrigado por tudo. Tchau. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, tá bom pessoal? Tchau, tchau.